Em nome do Senhor, iniciamos esta meditação com temor, reverência e profunda sede da presença de Deus. Que cada palavra aqui dita sirva como semente lançada em solo fértil e que esta semente produza frutos de arrependimento, consolo, força e renovação. Que a palavra do Senhor corra livremente e seja glorificada. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Assim começa o Salmo 70, um clamor ardente, uma súplica urgente. Não há aqui espaço para fórmulas decoradas, nem para orações sofisticadas. É o grito de um coração desesperado, um pedido que nasce da dor, da angústia, da pressão insuportável. Davi não camufla sua dor com palavras polidas. Ele vai direto ao ponto. Ele clama por pressa. E quando alguém pede pressa a Deus, é porque chegou ao limite, porque não há mais recursos humanos, porque não há mais tempo. É quando o desespero nos empurra para os pés do Todo-Poderoso. É quando descobrimos que, às vezes, orar é gritar, às vezes, adorar é gemer, às vezes, confiar é agarrar-se a Deus com a última força que resta. Este versículo nos lembra que Deus está atento, que Ele ouve orações que são feitas com sinceridade, que Ele não ignora os gritos que brotam de um coração quebrantado. Há momentos na vida em que tudo parece desmoronar. Os amigos se afastam, os planos falham, as forças se esgotam. E nesse vazio, nesse silêncio ensurdecedor, a alma grita: apressa-te, ó Deus. E esse grito não é apenas um pedido, é uma confissão, é a declaração de que só Deus pode nos salvar, que só Ele pode intervir, que só Ele pode fazer o impossível, que sem Ele perecemos. Davi sabia disso. Ele já havia enfrentado ursos, leões, gigantes, exércitos inteiros. Mas o pior inimigo não era externo, era interno. Era o medo, a ansiedade, a dúvida, a dor da alma, a perseguição injusta, a calúnia, o peso de carregar uma promessa que ainda não se cumpriu, o fardo de ter sido ungido rei, mas ainda viver como fugitivo. O Salmo 70 é o retrato de alguém que vive entre a promessa e o cumprimento. Alguém que tem fé, mas também tem feridas. Que tem esperança, mas também tem hematomas. E ele vai até Deus. Porque mesmo ferido, ele sabe onde buscar socorro. Mesmo aflito, ele sabe onde está o refúgio. Mesmo cansado, ele sabe que há uma rocha mais alta do que ele. Talvez você que ouve estas palavras esteja nesse mesmo lugar, entre a promessa e o cumprimento, entre a unção e a coroação, entre o que Deus falou e o que ainda não se materializou, entre o que você crê e o que seus olhos veem. E o que os olhos veem é dor, rejeição, desprezo, traição. E o coração grita: Senhor, apressa-te em ajudar-me, porque já não há forças para esperar, porque a alma está cansada de lutar, porque o tempo parece ter congelado. Mas ouça, Deus ouve cada suspiro, cada lágrima silenciosa, cada oração sussurrada no escuro, cada grito abafado pelo travesseiro. E Ele não tarda, Ele vem, e quando Ele vem, tudo muda. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Aqui vemos a coragem de um homem que sabe quem é seu defensor. Ele não pede vingança com suas próprias mãos. Ele não maquina planos contra seus inimigos. Ele entrega, ele confia, ele clama para que Deus tome a frente da batalha. Essa é a postura de quem conhece a justiça divina. A justiça de Deus é perfeita, diferente da justiça humana, limitada e falha. Davi sabe que seus inimigos são numerosos, e piores do que a espada deles é a intenção de suas almas. Desejam sua destruição, mas ele não se deixa dominar pelo medo. Ele apresenta sua causa ao juiz supremo. Quantos de nós já nos encontramos cercados por palavras duras, por acusações falsas, por olhares que nos condenam, por corações que nos rejeitam? E no meio disso tudo, o que fazemos? Nos revoltamos,
Planejamos retaliação ou entregamos a Deus? Davi nos ensina a orar, a entregar, a clamar. Senhor, cuida disso. Senhor, defende-me. Senhor, toma minha causa em tuas mãos. Quando confiamos a justiça a Deus, Ele age. Ele mostra quem somos. Ele revela a verdade. Ele desfaz as ciladas. A confusão que Davi pede sobre seus inimigos é a exposição da verdade. Que os que tramam o mal sejam envergonhados pela revelação divina. Que os que mentem sejam silenciados pela luz que Deus derrama. Não é desejo de destruição, mas de justiça. O que está em jogo não é apenas a reputação de Davi, mas o propósito de Deus em sua vida. E quando o propósito de Deus é atacado, o próprio Deus defende. Se hoje você sofre acusações injustas, perseguições silenciosas, olhares que matam sua esperança, lembre-se disso. Você tem um advogado no céu, um defensor que nunca perdeu uma causa. E mesmo que os homens não entendam, mesmo que os amigos se calem, mesmo que ninguém mais acredite, Deus está vendo. Ele sabe da sua verdade. Ele conhece seu coração. Ele julga com justiça. Ele reverte quadros. Ele muda sentenças. Ele honra os que nele confiam. Davi continua: virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem: há aqui um detalhe que não pode ser ignorado. Esse representa zombaria, representa escárnio, representa aquele prazer amargo que alguns sentem ao verem o justo cair. É o deboche que fere mais que a espada. É o sarcasmo que esmaga o espírito. Mas Deus não se cala diante da zombaria. Ele responde. Ele se levanta. Ele defende o seu. Vivemos em tempos em que o escárnio é disfarçado de opinião, em que a zombaria é mascarada de liberdade, em que rir do outro virou entretenimento. Mas Deus zela pelos seus. E o que é dito em tom de desprezo contra o ungido de Deus chega aos ouvidos do Rei dos Reis. Davi não pede vingança. Ele pede justiça. Ele pede que os zombadores colham os frutos do que semearam. Que eles virem as costas, confundidos, envergonhados, não por vingança, mas pela verdade sendo revelada. Talvez você esteja sendo motivo de piada. Talvez zombem da sua fé, da sua entrega, da sua integridade. Talvez você seja ridicularizado por esperar em Deus, por guardar princípios, por não ceder ao sistema, por não negociar seus valores. Não se desespere. Deus está vendo. E Ele é o galardoador dos que o buscam. Os que zombam hoje verão amanhã o que Deus fará por você. E quando Deus exalta, ninguém pode rebaixar. Quando Deus honra, ninguém pode apagar. Quando Deus se levanta, os zombadores se calam. Agora, Davi muda o tom. Ele sai da súplica por justiça e entra na adoração. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Esse é o segredo da vitória espiritual. Mesmo em meio à luta, adorar. Mesmo perseguido, alegrar-se. Mesmo injustiçado, glorificar a Deus. Porque a alegria do justo não depende de circunstâncias, não depende do humor do dia, não depende dos ventos favoráveis. Ela vem do Senhor. E Davi convida a todos os que buscam a Deus a se alegrarem, a celebrarem, a proclamarem a grandeza de Deus. A verdadeira adoração não é gerada na calmaria, mas na tempestade. Não é moldada em dias de sol, mas em noites de angústia. Não é forjada nos aplausos, mas nas lágrimas. É na dor que nascem os verdadeiros adoradores. É no vale que se ouve o louvor mais puro. É na escassez que brota o grito mais sincero de gratidão. Davi nos ensina isso. Ele não espera a vitória para louvar. Ele louva pela vitória que virá. Ele não espera o livramento para cantar. Ele canta porque sabe quem é o seu libertador. E ele conclui com humildade e confiança: eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor,
não te detenhas. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Essas palavras encerram o Salmo 70 com uma mistura de confissão e esperança. Davi, o guerreiro, o rei ungido, o salmista de Israel, se apresenta como um homem aflito. Ele reconhece sua limitação, sua pequenez, sua urgência. E essa é uma das maiores marcas dos homens e mulheres de Deus. Não a ausência de dor, mas a consciência de que sem Deus nada podem fazer. O verdadeiro servo do Senhor não se apoia em títulos, não se ampara em cargos, não se esconde atrás de aparências. Ele reconhece: sou necessitado. Essa é a verdade que liberta. Essa é a humildade que atrai o favor divino. Neste último versículo, Davi clama novamente por pressa. Ele não tenta parecer forte. Ele não tenta disfarçar sua fraqueza. Ele se derrama. E é nesse derramar que Deus age. Porque o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A confissão de Davi, estou aflito e necessitado, é um convite à misericórdia de Deus. É o tipo de oração que Deus não ignora. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que, em sua aflição, tocaram o coração de Deus. Ana, chorando por um filho. Elias, pedindo para morrer sob um zimbro. Ezequias, virado para a parede, clamando por mais tempo de vida. Todos eles foram ouvidos. Todos eles provaram que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Talvez você se sinta exatamente assim, aflito e necessitado. Talvez esteja cansado de lutar sozinho. Talvez a batalha esteja tão longa que você se pergunta se ainda vale a pena continuar. Ouça com atenção. Deus ainda é o teu auxílio. Ele ainda é o teu libertador. E ele não se detém. Ainda que pareça tardar, ele vem. Ainda que o silêncio de Deus dure mais do que o esperado, ele não te esqueceu. Ele está trabalhando nos bastidores da tua história. Ele está moldando o cenário para que a glória seja toda dele. Davi declara com fé: Tu és o meu auxílio. Isso é poderoso. Ele não diz, tu foste, como quem olha para o passado, nem diz, tu serás, como quem apenas espera o futuro. Ele diz, tu és. Isso é fé no presente. É a certeza de que, mesmo que os olhos não vejam, Deus está agindo agora. Ele é. Ele está. Ele socorre. Ele sustenta. Ele liberta. Esse é o Deus de Davi. Esse é o nosso Deus. Quando Davi diz, não te detenhas, ele está expressando uma urgência santa. Ele não está mandando em Deus. Ele está clamando com intensidade. Ele está dizendo, Senhor, não demora. Eu preciso de ti agora. E quantas vezes já oramos assim? Quantas vezes já nos ajoelhamos e dissemos, Senhor, não aguento mais. Não há nada errado em orar com urgência. Deus acolhe orações sinceras. Ele não exige que sejamos frios e calculistas diante dele. Ele quer o coração. Ele quer a verdade. Ele quer a alma despida. Davi termina esse salmo como um homem que, mesmo ferido, ainda está de pé. Como alguém que, mesmo chorando, ainda confia. Como um adorador que, mesmo sem respostas, continua proclamando quem Deus é. E essa é a marca dos verdadeiros guerreiros do reino. Eles continuam. Eles não desistem. Eles oram, mesmo quando parece não haver resposta. Eles adoram, mesmo quando o céu está cinzento. Eles marcham, mesmo quando os pés sangram. Porque eles sabem em quem têm crido. Eles sabem que a última palavra vem do trono, e não do vale. O Salmo 70 é curto, mas profundo. É direto, mas intenso. É simples, mas poderoso. Ele nos ensina que podemos ser sinceros com Deus, que podemos clamar com urgência, que podemos apresentar nossas dores sem medo, que podemos esperar justiça, confiar na intervenção divina e adorar mesmo antes da vitória. Esse salmo é um espelho da nossa alma em tempos de aflição. Ele nos mostra que Deus não exige orações poéticas, mas verdadeiras.
Ele nos mostra que o céu se inclina para ouvir um coração quebrantado. Ele nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda há esperança. Porque o nosso Deus não se atrasa. Ele vem, ele age, ele muda histórias. Que esta pregação alcance corações cansados, que reacenda a fé adormecida, que levante os caídos, que fortaleça os fracos, e que nos lembre, hoje e sempre, que o nosso socorro não vem dos homens, não vem dos recursos, não vem das circunstâncias. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E se Ele fez tudo isso, certamente pode fazer algo por nós. Então, mesmo que hoje você esteja dizendo, apressa-te, ó Deus, lembre-se, o Deus a quem você clama é o mesmo que ressuscita mortos, abre mares, fecha bocas de leões e transforma cruz em trono. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E quando Ele vier, e Ele virá, tudo mudará. Amém.